A fraude bilionária contra aposentados e pensionistas do INSS. Hoje, a Previdência Social firmou parceria com os Correios para agilizar o atendimento às vítimas. Quem traz mais informações para a gente é a repórter Marília Ribeiro, da nossa equipe lá em Brasília. Boa noite, Marília. Oi, Marcele, boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal do Estado. É exatamente isso, Marcele, mais uma atualização sobre esse caso dos descontos indevidos nas folhas de pagamento dos aposentados e dos pensionistas do INSS. O ministro da Previdência, Volney Queiroz, hoje ele anunciou essa parceria com as agências dos Correios para poder facilitar essa identificação das pessoas que tiveram esses descontos indevidos. Serão mais de 4.000 agências disponíveis para poder atender essas pessoas. Mas vai começar esse atendimento apenas na próxima sexta-feira, dia 30 de maio. O governo alerta que não é para que as pessoas possam correr diretamente nas agências nesse primeiro momento. Isso porque os outros canais de atendimento, que é pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone também 135, eles continuam funcionando, então as pessoas podem continuar fazendo essa identificação desses descontos por meio desses meios, pelo aplicativo ou então pelo telefone 135. Nós tivemos nessa coletiva de imprensa que aconteceu na manhã desta quinta-feira lá no Ministério da Previdência e nós separamos uma reportagem detalhando o que foi feito pelo governo federal em relação a essa fraude até o momento e também como é que vai funcionar esse atendimento a essas vítimas das fraudes, e a gente vai acompanhar essa reportagem agora. Os atendimentos presenciais nas agências dos Correios começam na próxima sexta-feira, dia 30. Aposentados que sofreram descontos de associações sem autorizar ou aqueles que não sabem se foram vítimas vão poder esclarecer a dúvida e entrar com pedido de ressarcimento de forma presencial. A novidade foi anunciada pelo ministro da Previdência, pelo presidente do INSS e pela diretora executiva dos Correios. O aposentado e pensionista que deseje buscar um canal presencial possa se dirigir a essas agências e obter as informações com os funcionários dos Correios que já estarão devidamente treinados para que eles possam dar as informações necessárias para fazer esse recebimento dos aposentados e pensionistas e com a ordem expressa nossa, tanto minha quanto do Gilberto e da direção dos Correios, de que esse atendimento seja gentil, cordial, seja um atendimento personalizado, cuidadoso, paciente, já que trata-se de um contingente muito vulnerável. Serão 4.730 agências dos Correios em todo o país que vão oferecer o serviço. De acordo com a diretora executiva, os funcionários vão passar por um treinamento específico antes da abertura para o público. A partir de segunda-feira, toda a equipe, todos os atendentes, os cerca de 20.000 atendentes dos Correios, passam por treinamento em todo o território, em todas as unidades em que as agências estão instaladas. Esse treinamento orientando com relação ao melhor atendimento para o público específico, que são os aposentados. A parceria começou pouco mais de uma semana que o INSS começou a receber os pedidos de ressarcimento dos descontos indevidos. Segundo o Instituto, cerca de 2% dos aposentados e pensionistas procuram as agências, mas esse número representa 2 milhões de pessoas. O que o cidadão precisa fazer para ser atendido numa agência de correio? Ele precisa ir pessoalmente, levando algum documento de identificação. Somente isso. Não precisa levar o comprovante de inscrição, não precisa levar o contra-cheque, ele não precisa levar nada. É só a comprovação de que ele é ele. A ideia é que o correio, ao receber essa pessoa, faça o atendimento, abra para ele na tela, informando
se ele teve desconto ou não, de qual associação. Quando falar qual associação, se ele autoriza ou não autoriza. O segurado do INSS já podia utilizar as agências dos Correios para entrar com a Teste-Med, que é o requerimento de benefício por incapacidade temporária. E vai poder também identificar se foi vítima da fraude, identificar a associação que fez os descontos, fazer o pedido de reembolso, receber a resposta do pedido e contestar a resposta. O INSS continua os atendimentos pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. O presidente do Instituto disse que, neste momento, ainda não existe busca por vítimas nas casas dos beneficiários, mas, se for necessário, vai implantar o busca ativa. Até amanhã desta quinta-feira, o INSS registrou 1.913.000 pedidos para revisão dos benefícios. Destes, 1.874.000, ou seja, quase 98%, não reconheceram os descontos. E 40.262, pouco mais de 2%, afirmaram que reconhecem os descontos. O esquema foi revelado pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União no mês passado. Associações que deviam prestar assistência aos idosos credenciados estavam falsificando assinaturas para terem autorização de descontos no benefício. Inicialmente, a Polícia Federal revelou 11 entidades associativas envolvidas, 2 delas com sede em Sergipe. Não há um tempo determinado para que a pessoa busque o ressarcimento. A qualquer tempo que ela quiser buscar o ressarcimento, que ela quiser acessar o seu processo para saber quantos foram os descontos, ela vai ter a liberdade de fazer. Se ela quiser deixar passar esse primeiro mês e só quiser fazer isso no mês seguinte, daqui a 2 meses, o tratamento vai ser o mesmo, o ressarcimento estará garantido. Marcele, eu trago mais uma atualização a respeito desses descontos indevidos para aposentados e pensionistas. Isso porque, dentro do Congresso Nacional, também há uma movimentação dos parlamentares para poder fazer a instalação de uma CPI ou então uma CPMI, que vai ter aí a participação de deputados e de senadores. Hoje, o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que no próximo dia 17 de julho vai haver uma sessão conjunta com as duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, para que eles possam discutir e também votar vetos presidenciais e também analisar o pedido de instalação dessa CPI mista para poder fazer a investigação sobre essas fraudes no INSS. A respeito desse caso, a gente continua acompanhando com lupa aqui em Brasília toda essa situação, seja no Congresso Nacional, seja as atualizações vindas do Ministério da Previdência e também do INSS e agora com essa parceria com os Correios. A gente vai mudar um pouquinho de assunto, Marcele, porque Brasília, o que não faltou essa semana foi assunto. Nós tivemos aí a 26ª Marcha de Prefeitos, ela que começou na última terça-feira e foi finalizada nesta quinta-feira. Nós tivemos aí a participação de mais de 14 mil gestores municipais aqui em Brasília. De Sergipe, de acordo com a organização do evento, nós tivemos aí 75 prefeitos que puderam trazer as suas demandas dos seus municípios e também do estado. Aqui em Brasília também tivemos a participação do governador Fábio Mitidieri e também da presidenta da Federação dos Municípios de Sergipe, a Silvia Melac, e ela comentou com a gente a respeito de toda essa situação que foi discutida dentro dessa marcha para prefeitos. Entre essas discussões, nós tivemos a PEC 66, que é algo que a gente vem falando quase que diariamente aqui para os nossos telespectadores. Nós tivemos a indicação de 3 emendas que são mudanças nesse texto da PEC 66, que teve a sua instalação da comissão especial, e a gente separou trechos da fala do governador e também da presidente da FAMES para poder acompanhar agora. A gente tem 3 emendas que a gente está sugerindo para a gente poder
fazer de forma mais justa e outros municípios possam ser contemplados com a PEC, que trata-se da sustentabilidade justamente financeira dos municípios, porque a gente busca emenda parlamentar para os nossos municípios, mas o que a gente quer hoje para a gente tornar o município mais independente é justamente a autonomia financeira, né, que vem através da aprovação dessa PEC. Mas fiquei feliz, o presidente Hugo, juntamente com os prefeitos lá da Paraíba, com o presidente da Federação da Paraíba, George, ele no seu discurso ele falou que antes de comer a canjica, essa PEC vai estar tramitada e vai ser votada. Isso nos dá a esperança realmente de no segundo semestre os municípios sergipanos saírem dessa situação de bloqueio de ICM, bloqueio de FPM, bloqueio da indenização da igual. A PEC 66 é fundamental. O presidente Lula se comprometeu no ano passado de apoio à PEC 66. Nós estamos em 2025 e essa PEC ainda não caminhou na celeridade que a população e os prefeitos aguardam. Os estados pleitearam participar da PEC, infelizmente eles foram praticamente excluídos. Apenas os 4 estados que eles consideram os mais devedores foram incluídos na PEC 66. Eu costumo dizer que quem faz o dever de casa às vezes é punido, né? Sergipe é um dos estados mais enxutos do Brasil, de menor endividamento do Brasil e não tem direito de participar. Mas se eu fosse um estado endividado, eu teria direito. Então, essa lógica ela é equivocada, mas a gente quer dizer que os municípios têm razão, a PEC 66 é fundamental para a sobrevivência de vários municípios brasileiros e eu apoio totalmente. Marcele, para a gente poder finalizar, vou fazer só uma correção no nome da presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, a Silvani Manlac. Nessa semana nós tivemos aqui, como eu disse, bastante cheia, com muita pauta. Na próxima semana a gente também retorna e amanhã ainda tem Direto de Brasília. Boa noite, Marcele. Boa noite, Marília. Obrigada.